Boa noite a todos, sejam bem-vindos a mais uma sessão desse evento magnífico, Metabólica RN. Eu gostaria de agradecer o convite de Spinelli, Lúcia, para poder participar, ainda mais participar aqui com uma pessoa muito especial, doutora Daniela Calderaro, que além de amiga foi minha professora lá no INCOR, pude aprender muito com ela, mas antes da gente falar aqui da sessão, lembrar desse momento importante, né? A gente está numa pandemia, e nós temos uma campanha, que é a campanha Metabólica contra a Fome, tá? Para vocês ajudarem a quem tem fome. No canto direito da tela tem um QR Code que vocês podem apontar o celular e fazer uma doação voluntária no valor que vocês quiserem. Hoje a gente vai falar de um tema super interessante e que tem muita controvérsia ainda, muito a se discutir, que é o tratamento da doença arterial coronária nos diabéticos, e para isso eu tenho aqui com vocês a doutora Daniela Calderaro, que é doutora em Ciências pela Faculdade de Medicina da USP e cardiologista da Unidade de Medicina Interdisciplinar em Cardiologia do INCOR. Dani, boa noite, aí a palavra é com você, então você tem aproximadamente 30 minutos, se você passar um pouquinho não tem problema, e no final a gente vai discutir. Obrigada, Fábio. Boa noite a todos. Uma honra enorme estar aqui para discutir com vocês alguns aspectos sobre os conceitos atuais do que é o tratamento atualizado, tratamento clínico atualizado da doença arterial coronária em pacientes que são portadores de diabetes. Meus conflitos de interesse, que não impedirão essa apresentação. Não está passando? Passou. E eu começo trazendo aqui um caso para contextualizar o problema, né? A gente sabe da inter-relação entre diabetes e doença arterial coronária e quão comum isso é no consultório, tanto do endocrinologista, do clínico geral, quanto do cardiologista. Então, aqui uma senhora, 68 anos, diabética, hipertensa, tabagista, portadora de doença arterial coronária crônica, já com histórico de ter sido submetida no passado à angioplastia com um stent farmacológico para tratar um episódio de angina instável 4 anos atrás. Desde então, ela nega sintomas, é bastante ativa e muito bem aderente a todas as recomendações que são feitas. Na época da angioplastia, o cateterismo revelava padrão de doença arterial coronária triarterial, com fração de ejeção de ventrículo esquerdo preservada. Ela vem em uso de rosuvastatina, 40 mg, ezetimiba, metformina, liraglutida, valsartana, amlodipina e AS. Clinicamente, no exame, ela se encontra bem, nenhuma alteração cardiovascular, exceto por sopro carotídeo bilateral, que nós já sabíamos estar presente na última avaliação. Traz alguns exames complementares que revelam colesterol total em 139, LDL colesterol empatado com HDL, 58 mg por decilitros, glicose 107, glicada 7%, creatinina de 1. Traz também ultrassonografia de carótidas e eco, que revelam estenose de carótida interna esquerda de 50% a 69% e menos de 50% à direita, mas com placa calcificada. E no ecocardiograma mantém fração de ejeção de 76%, sem nenhuma alteração segmentar, e eletro no consultório também não mostra nada. A grande questão aqui é, estamos diante de uma paciente que é uma paciente que precisa de algo mais para redução do seu risco cardiovascular, ou é uma paciente que está naquilo que a gente diria em velocidade de cruzeiro, que ela está estável, né? E aí eu já começo dizendo para vocês que o conceito a ser revisto aqui será que existe doença arterial coronária estável? Se a gente for olhar as terminologias mais recentemente aplicadas em diretrizes, a diretriz europeia é a primeira a trazer isso, já não falam mais de doença arterial coronária crônica estável, falam em doença arterial coronária crônica. Por quê? Porque o risco residual de um paciente, mesmo como ela, paciente que é ativo, que nega sintomas, que tem controle dos seus fatores de risco, é um risco cardiovascular ainda expressivamente alto. E se a gente for olhar dados, por exemplo, do registro REACH, a gente vê que esse risco
que gira aí em torno de aproximadamente 4, 5% ao ano de evento cardiovascular maior, simplesmente pelo fato de ter o diagnóstico de diabetes superajuntado, já aumenta em 44%, tanto para pacientes que já tiveram eventos isquêmicos prévios, quanto para aqueles pacientes que nunca tiveram agudização na sua história natural da doença arterial coronária. Então, a gente está falando de alguém que, embora esteja muito bem controlado, embora esteja sem sintomas, ainda lida com chance de infarto, de acidente vascular encefálico ou morte por alguma dessas causas, na casa dos até 4% ou, em alguns cenários, 5% ao ano. Quando a gente tem pacientes como essa que eu apresentei, que além de ter a doença arterial coronária, tem também acometimento de outros leitos vasculares, como o território periférico nos membros inferiores, ou mesmo o território carotídeo, a gente vê que existe ainda um risco adicional, né? Se eu vejo aqui um paciente que nunca apresentou infarto e que tem, por exemplo, doença arterial periférica, aqui em amarelo seria a evolução, chance cumulativa dos eventos cardiovasculares adversos. Mas quando eu vejo um paciente que, além de ter doença periférica, já teve AVC no passado, já teve infarto no passado, esse risco é ainda maior e também um risco seria menor se fosse um paciente apenas com um evento coronariano prévio. Então, é o risco que parte de um basal que já é alto e que pode ter agravantes. Diabetes é um deles, doença polivascular é outro deles. E quando a gente vê pacientes diabéticos, a existência de mais de um leito vascular acometido, se você fizer pesquisa direcionada, é bastante alta. Então, o que a gente pode fazer para a redução desse risco cardiovascular residual? Eu não vou me estender muito em estratégias de revascularização, a gente pode até na hora da discussão abrir um pouco isso, mas para um paciente que não tem sintomas cardiovasculares, que não tem limitação funcional, que não tem perda da sua fração de ejeção, é até questionável qual seria o impacto benéfico de eu sair fazendo pesquisa de isquemia para daí culminar numa estratificação invasiva e daí culminar em eventualmente indicar uma revascularização, porque em mortalidade definitivamente isso não teria impacto. Porém, estratégias clínicas para redução desse grande risco de morbimortalidade precisam ser frequentemente revisitadas e periodicamente avaliadas no que diz respeito a ter atingido as metas ideais e rigorosas de prevenção, desde o controle da dislipidemia, hipertensão, glicemia e, por fim, terapia antitrombótica. Se a gente for olhar linearmente, dislipidemia, né, notadamente o LDL colesterol, de todos os fatores de risco, é aquele que tem o modelo matemático que mais se encaixa em proporcionalidade de controle do fator de risco e proporcionalidade de redução do risco cumulativo de eventos cardiovasculares. E a gente sabe, é do conhecimento de todos vocês, que quanto mais sério é o risco basal desse paciente, mais agressivo eu tenho que ser na minha meta, indo desde de metas mais baixas e permissivas na prevenção primária, até metas bem mais rigorosas na prevenção secundária, e dentro da prevenção secundária a gente ainda reconhece, por exemplo, aqui entre os diabetes, tópico da nossa aula, que a gente parte de um extrato de risco maior e que, portanto, as reduções relativas que eu tenho em risco por meio de estratégias hipolipemiantes acabam tendo um impacto em termos absolutos até mesmo maior. De forma que, para a população de pacientes diabéticos com doença cardiovascular manifesta, eu preciso ser extremamente rigorosa, usar estatina de alta potência, visando redução de pelo menos 50% de LDL colesterol e meta que, pelas nossas diretrizes da Sociedade Brasileira de Cardiologia, devem ser atingidas de LDL colesterol abaixo de 50 miligramas por decilitro, por diretriz europeia, abaixo de 55 miligramas por decilitro, diretriz americana 70. Fato é que, quanto mais baixo, melhor. Hipertensão, rapidamente
falando desse tópico, aqui já vem a questão de não apenas é importante controlar a hipertensão, mas como eu controlo a hipertensão tem impacto na redução de eventos cardiovasculares maiores, e em diabético esse assunto ele é ainda mais pungente. Se discute um pouco as evidências do controle muito rigoroso de pressão, a gente sabe que a gente deve ter meta abaixo de 13,8, mas não abaixo de 12,7 nessa população. Tem estudos ainda em andamento para trazer mais força nessa recomendação, mas mais importante ainda do que atingir a meta é como, que antihipertensivos eu vou usar, e aqui o papel dos inibidores de ECA ou dos BRAS inquestionavelmente precisa ser lembrado. A gente sabe isso de estudos aí que já tem mais de 2 décadas, que a utilização de algum destes bloqueadores do sistema renina-angiotensina-aldosterona diminui a taxa de eventos cardiovasculares maiores em população de alto risco, entre eles prevenção secundária, entre eles grande número de pacientes diabéticos, sem falar nas benefícios de diminuição de nefropatia. De forma que esse conceito que a gente tinha inicialmente com hipertensão, de que não basta apenas controlar o valor da hipertensão, mas eu devo utilizar fármacos que não apenas reduzam o nível de pressão, mas tragam benefício, a gente vê ao longo aí da última década ser replicado o conceito no que diz respeito às medicações hipoglicemiantes, né? Se antes a gente discutia apenas quanto de hemoglobina glicada eu tenho de alvo, de variação de glicemia e tolerância e metas a serem atingidas, agora a gente já tem claramente evidências, não vou chover aqui no molhado, mas de que tão importante quanto controlar, ou talvez até mais, que fármacos, que classes de fármacos eu utilizo, com destaque para agonistas de GLP-1, desde do estudo líder com evidências de que, aqui no caso, o uso da liraglutida reduz mortalidade cardiovascular em pacientes diabéticos, e até dados consolidados e cada vez mais contundentes aí com os inibidores de SGLT2, inicialmente a empagliflozina mostrando redução de morte e redução de morbidade cardiovascular, e os outros inibidores de SGLT2 mostrando também redução de morbidade, notadamente mortalidade cardiovascular em pacientes diabéticos que fazem uso dessa classe. Então, hoje em dia, a gente já sai aqui, o guideline que a gente tem da Sociedade Europeia de Cardiologia, trazendo para a gente que o manejo dos pacientes que têm doença cardiovascular estabelecida e que têm diabetes, necessariamente, mesmo que eles já estivessem recebendo metformina, deve incluir a adição de ou inibidor de SGLT2 ou agonista GLP-1, e se o paciente ele não toma nenhum medicamento, eu já devo considerar como primeira linha iniciar com alguma dessas classes de fármaco que mudam tão contundentemente a mortalidade cardiovascular dos diabéticos. E que mais, né? Assim, na fronteira desse risco, a gente sabe a evolução da doença cardiovascular do diabético, ela tem uma questão que diz respeito à questão metabólica, diz respeito ao controle dos fatores de risco, mas a gente sabe que, em última instância, os eventos agudos, sejam eles em território coronário, sejam eles em território cerebral, são eventos aterotrombóticos. Então, o que mais eu posso ir na redução desse risco residual que esses pacientes têm? E a gente sabe que quando a gente fala ali em 4%, 5% ao ano, eu já estou falando de risco residual a despeito da utilização da aspirina, que muda essa evolução, mas ainda assim tem esse risco residual. O que está por trás da gênese dessa aterotrombose, né? Então, obviamente, né, é um conceito que a gente aprende lá na faculdade, né? O trombo que se
forma em cima de placas de ateroma, por característica, inicialmente ele é um trombo branco, né, um fenômeno eminentemente plaquetário. Então, daí vem a justificativa, e que é comprovada, do porquê a aspirina funciona, né, por que se eu dou o ácido acetil salicílico, eu vou conseguir diminuir eventos. Porém, a gente sabe que existe uma inter-relação muito forte, e no diabético isso é até amplificado, não só da hiperreatividade, hiperagregabilidade plaquetária, mas também de outros elementos, como disfunção endotelial, que mudam a expressão de receptores e de mediadores vasomotores, e que com isso acrescenta-se à hiperreatividade plaquetária uma hipercoagulabilidade por efeito direto no sistema, na cascata de coagulação. Então, por muito tempo, se insistiu em estratégias para reduzir o risco residual de pacientes em prevenção cardiovascular secundária por meio da intensificação da terapia antiagregante plaquetária. E os resultados são resultados interessantes, né? Tem desde o estudo Capri, o estudo icônico, que se trocava a aspirina pelo clopidogrel e se via o que acontecia no que diz respeito a MACE nos pacientes, e houve redução de 9% do risco relativo de MACE por meio da troca da aspirina pelo clopidogrel. Entretanto, não houve diminuição de mortalidade nessa população. Outros estudos, como Carisma, como Pegasus, que em populações com perfis diferentes, né, o Pegasus mais recente, mas estudando apenas o pós-infarto, mostravam que se eu usar dupla antiagregação plaquetária, eu posso reduzir eventos cardiovasculares, com um preço a se pagar de aumento de sangramento, porém, novamente, sem mostrar, mesmo em subgrupos que são notoriamente de maior risco, como diabéticos, impacto em redução de mortalidade. E aí vem o conceito, né? Já que eu sei que existe esse interplay tão forte entre hiperreatividade plaquetária, hipercoagulação na cascata de coagulação, disfunção endotelial, se eu ficar insistindo muito no bloqueio apenas de um dos flancos, eu não mostro efeitos contundentes em mortalidade. Será que se eu tentar mudar essa trombogenicidade por mais de uma via, eu não teria resultados interessantes, né? E esse é um desenho de estudo que já havia sido feito em pacientes com doença coronária aguda, trazendo um racional bastante interessante de associar um anti-10A específico, a rivaroxabana, não mais na dose anticoagulante que a gente usa em fibrilação atrial, 20 miligramas, em tromboembolismo venoso, 30 miligramas nas primeiras 3 semanas, depois 20 miligramas, mas sim numa dose mais baixa, de 2,5 miligramas 2 vezes ao dia, junto com a aspirina, para tentar inibir a geração residual de trombina num nível que não seja o da anticoagulação, para não ter um preço de sangramento muito alto, de associar uma anticoagulação plena com antiagregação, mas talvez o suficiente para, no conjunto, o saldo global ser bastante satisfatório. E esse é o racional do estudo COMPASS, né, que avaliou pacientes com doença arterial coronária ou doença arterial periférica documentada, total de mais de 27 mil pacientes, e randomizou esses pacientes para 3 grupos. Um deles, que é o estado da arte, aspirina, monoterapia, 100 miligramas, e os outros 2 grupos testando ou a substituição da aspirina por rivaroxabana 5 miligramas 2 vezes ao dia, ou a associação de aspirina e rivaroxabana 2,5 miligramas 2 vezes ao dia, que é o braço de mais interesse para a gente fazer a comparação com a monoterapia de aspirina. Desfechos desse estudo, desfechos bastante rigorosos, né? O desfecho primário é MACE, o composto de morte cardiovascular, acidente vascular encefálico ou infarto do miocárdio, né? E também, com igual rigor, desfecho muito robusto e sensibilizado de segurança. Eu levo em conta não só os critérios da Sociedade Internacional de Trombose e Hemostasia para definir o que é sangramento major, mas além desses critérios, né, de variação de 2 gramas
miligramas de hemoglobina, de sangramento de órgão crítico ou sangramento fatal, também computo aqui como um desfecho relevante de segurança a ocorrência de qualquer sangramento clinicamente relevante que faça o paciente procurar por atendimento médico. Critérios de inclusão no que diz respeito à doença arterial coronária, né? E aqui eu ressalto para vocês, estamos falando de diabéticos, 38% dos coronariopatas incluídos eram pacientes diabéticos no COMPAS, né? Quais eram os critérios? Não é qualquer doença arterial coronária, então eram doentes que tinham infarto agudo do miocárdio prévio, ou que tinham comprovação de doença arterial coronária multiarterial. Além disso, eles precisavam qualificar por uma dessas duas entradas e ter idade superior a 65 anos, ou para os pacientes mais jovens, eles ainda tinham que ter os requintes de gravidade, que poderiam ser documentação de doença aterosclerótica em pelo menos mais um território, carotídeo, aneurisma de aorta ou doença vascular periférica obstrutiva dos membros inferiores, ou então, sem ter outro leito acometido, ter pelo menos 2 outros fatores de risco, entre eles tabagismo, diabetes, diminuição moderada do ritmo de filtração glomerular, insuficiência cardíaca, aqui lembrando, com fração de ejeção acima de 30%, abaixo de 30% não era randomizado, ou acidente vascular cerebral prévio com pelo menos 1 mês. E o que foi visto? Como eu disse para vocês, o braço de mais interesse para a gente analisar aqui essa curva em azul, que é a associação de rivaroxabana 2,5, 2 vezes ao dia mais a aspirina, foi vista a redução de 24% na taxa de morte cardiovascular, acidente vascular encefálico ou infarto agudo do miocárdio quando a gente compara com a monoterapia. O outro braço que trocou a aspirina pela rivaroxabana não foi um braço atrativo do ponto de vista de redução de eventos, não há vantagem alguma nessa troca, então este é um braço que não é explorado do ponto de vista clínico, a gente realmente compara aqui a associação dos dois versus a manutenção de apenas AS. Do ponto de vista de segurança, importante dizer que houve sim aumento de sangramento, 70%, não é irrelevante isso de forma nenhuma. Entretanto, não houve aumento de hemorragia fatal, não houve aumento de sangramento em órgão crítico, e o que foi o grande responsável pela maior taxa de sangramento foi a ocorrência de sangramento que levou à hospitalização, à busca por orientação médica, e que muitas vezes todo mundo que prescreve anticoagulação ou terapia antiagregante sabe disso, né? Muitas vezes na verdade, o holofote para um problema que já existe de um substrato que requer investigação, como doença dispéptica ou doença oncológica do trato gastrointestinal, aí na liderança desses casos. E se a gente tentar colocar num pé de igualdade sangramentos graves, que são sangramentos fatais ou sangramentos em órgão crítico, com a ocorrência de infarto, AVE ou mortalidade, a gente tenta extrair o benefício líquido da estratégia. E a gente vê que ainda assim, quando eu coloco esse endpoint de segurança, eu extraio um benefício líquido na casa de 20% para os pacientes que receberam a estratégia da dupla inibição trombótica, com redução de mortalidade por todas as causas. Entre os pacientes coronariopatas, né, será que esse resultado é diferente? Então, aí a gente começa a falar de análise de subgrupo, mas num estudo, que é o estudo COMPAS, que tinha 27.400 doentes, 24.000 eram pacientes que qualificaram para entrar por doença arterial coronária. Então, eu diria que a gente tem bastante robustez aqui para olhar essa análise de subgrupo, porque é maior do que grupo de muitos trials que são feitos em cardiologia, né? E o que a gente vê? A gente vê replicar os mesmos dados que a gente viu no COMPAS global, redução
de 26% de mortalidade cardiovascular, às custas, sim, de um aumento de sangramento, mas, novamente, não de sangramento de órgão crítico, nem de sangramento fatal. E interessante, quando eu olho os dados dos pacientes coronariopatas, além de eu ver o benefício da mortalidade de forma ainda mais clara, mortalidade por todas as causas, o que a gente vê numa análise feita de acordo com o tempo decorrido de exposição à intervenção, é que, conforme passa o tempo de utilização da estratégia, o benefício líquido ele até aumenta. Por quê? Uma coisa interessante, porque o benefício na redução de infarto ou de AVE ou na mortalidade, ele é cumulativo e ele consegue, ele vai acontecendo de forma quase que homogênea com o passar dos meses. Quando eu vejo a incidência de sangramento, eu vejo que quem tinha que ter o sangramento, sangra no início da terapia. Então, passado um ano da exposição a essa estratégia, eu vejo que não há mais incidência significativamente maior de sangramento em quem utilizou a dupla inibição trombótica quando comparado a quem utilizou a aspirina, de forma que o benefício líquido cumulativo, ele só vai aumentando com o tempo maior de exposição à dupla inibição trombótica. Pacientes como a nossa, né, que tem um stent coronário, será que não seria melhor eu considerar a utilização de dupla antiagregação plaquetária em vez de dupla inibição trombótica com um anti-10A em dose baixa, pelo menos nesse subgrupo? Talvez, a gente tem alguns estudos para isso, especificamente no pós-infarto, os dados do estudo Pegasus, que mostraram para a gente ali que até 3 anos após o infarto valeria a pena, mas sem redução de mortalidade. Por outro lado, a gente tem dados, né, de um estudo recentemente publicado no New England, que é o estudo TEMES, que quando eu olho o paciente, que mesmo aqueles que tiveram intervenção coronária percutânea, mas diabéticos, que tinham doença coronária crônica, que receberam ou não seu stent num contexto eletivo e programado, não houve benefício líquido, né? Reduzia 10% o MACE, mas aumentava 10% o sangramento, nenhum efeito em mortalidade. Então, será que essa estratégia não seria interessante também para quem tem intervenção coronária percutânea prévia, como o caso que eu trouxe aqui para abrir a nossa discussão? E a gente vê que existia um número bem razoável de pacientes com stent coronário prévio, quase 10 mil pacientes, são angioplastias mais antigas, obviamente, né, quando passa o período obrigatório de DAPT, que eu posso considerar abrir mão do segundo antiagregante. Média aqui estava em 5 anos entre ter feito o stent e iniciar a dupla inibição trombótica, mas a gente vê que o benefício também se observa nessa população e ele independe do tempo decorrido entre ter recebido o stent e iniciar a dupla inibição trombótica. Entre diabéticos, falei para vocês, né, o número de diabéticos no estudo COMPASS era um número bastante alto, 38% dos doentes randomizados, eles tinham diabetes, né? Será que esse benefício é igual? E aí eu vou dizer para vocês de forma muito clara que esse benefício ele é igual do ponto de vista de impacto na redução do risco relativo. É muito superponível, né? Se eu olho o quanto cai do risco relativo de um paciente diabético que recebe dupla inibição trombótica e de um paciente não diabético que recebe dupla inibição trombótica. Mas lembrem vocês daquilo que a gente começou falando. O risco residual do diabético, ele é pelo menos 40% maior do que de um coronariopata ou de um vasculopata periférico não diabético. Então, se eu saio de um risco absoluto residual mais elevado e eu tenho a mesma redução relativa de risco, o que eu observo? Eu observo um impacto absoluto muito mais atrativo da minha estratégia, trocando isso por dados objetivos, né? Quando eu vejo aqui nos dados do COMPASS, embora tenha caído entre 26% e 23% o risco relativo por meio da dupla inibição trombótica, eu vejo que cai de 10,7% para 8,4% o risco absoluto entre diabéticos e cai de 7,2% para 5,8% entre não diabéticos. Então, a diferença, que é de pouco mais de 1% entre não diabéticos, é mais que o dobro em termos absolutos entre aqueles pacientes que têm
tem diabetes. E isso também se reflete em melhora e impacto sobre redução da mortalidade global, uma redução absoluta de quase 2% para pacientes diabéticos e uma redução absoluta de pouco mais de 0,5%, porém significativa, entre os não diabéticos, né? Então, é uma situação em que o benefício líquido, ele é até mais atrativo entre coronariopatas diabéticos do que entre não diabéticos. Isso não é prerrogativa só do diabetes, né? Então, toda vez que eu tenho algum agravante e que eu puxo o risco residual desse doente mais para cima, ou por diabetes, ou por diminuição do ritmo de filtração glomerular, ou por doença polivascular, que a gente comentou lá no início, eu vejo que, por partir de um patamar mais alto, ainda que a redução relativa seja igual, a queda absoluta, ela é maior, então a estratégia, ela acaba sendo até mais custo-efetiva, quando eu olho em termos populacionais, de aumentar a força da minha terapia clínica para reduzir o risco residual. Então, fechando com o mesmo caso que a gente abriu a discussão, né? Essa senhora, embora ela esteja ali na sua velocidade de cruzeiro, ela está longe de ser portadora de doença coronária crônica estável. Ela é portadora de doença coronária crônica, com chance de turbulências no decorrer da sua viagem muito alto, próximo a 5% ao ano. Inflacionado pela presença de diabetes, inflacionado pela polivasculopatia. Entre as estratégias clínicas para redução do risco, a gente já está com um controle agressivo da dislipidemia, com estatina de alta potência, ezetimibe e um LDL atingido de 58. Será que eu considero associar um inibidor de PCSK9 para tentar a meta de LDL de 50? Poderia considerar, não é errado, mas assim, a gente sabe que quando a gente reduz de 80 o LDL para 50, o impacto é muito maior do que quando eu reduzo de 58 para 50. Então, assim, essa carta está na manga, mas eu não acho que seria mais atrativa. Posso sim considerar. Controle da hipertensão. Poxa, eu já estou na meta que eu preciso atingir e eu já estou utilizando uma medicação modificadora de sobrevida. Controle glicêmico, eu estou na meta que eu preciso atingir e eu estou usando metformina e liraglutida. Posso considerar associar um inibidor de SGLT2? Vocês sabem disso muito melhor do que eu. Vamos levar isso até para discussão. Mas uma coisa que, sem dúvida nenhuma, eu posso sim considerar é melhorar a terapia antitrombótica para essa senhora com a associação de rivaroxabana 2,5 miligramas 2 vezes ao dia. Isso está contemplado em diretrizes. Desde 2019, a diretriz da Sociedade Europeia de Cardiologia de Síndrome Coronariana Crônica coloca como classe 10A usar uma segunda droga antitrombótica para paciente com alto risco de evento, mas que sem alto risco de sangramento. E entre o rol das drogas antitrombóticas estão, segundo antiagregante, os inibidores de P2Y12, principalmente para pacientes após infarto ou após intervenção coronária percutânea, que é onde a gente tem os trials, ou a rivaroxabana, que tem um perfil amplo aí de abrangência, como no nosso caso aqui, ela se encaixaria por ter doença triarterial e com os agravantes de ter polivasculopatia e de ser diabética. Né? Isso também está contemplado na diretriz da Sociedade Europeia de abordagem do paciente com diabetes, pré-diabetes e doença cardiovascular, novamente como classe 2A, a utilização de um segundo medicamento antitrombótico. Com isso, eu espero ter trazido um pouco do que a gente tem aí de avaliação atual das fronteiras de risco cardiovascular. Podemos discutir um pouco também de risco inflamatório residual. Estatina mexe um pouco nisso, mas atualmente isso está muito em voga, de drogas que atuam diretamente, mas necessariamente a redução do risco metabólico e necessariamente a redução do risco aterotrombótico são estratégias já aprovadas e já disponíveis. Lembrar que eu não
não devo considerar a utilização da rivaroxabana em dose vascular quando eu preciso da dose anticoagulante. Então, nenhum paciente com fibrilação atrial, com tromboembolismo venoso é candidato a essa estratégia. Paciente que ainda precisa terminar a duração programada de dupla terapia antiplaquetária, pacientes com redução importante do ritmo de filtração glomerular ou com alto risco de sangramento, como a VCH prévio ou primeiro mês após a VCI, pacientes com fração de ejeção reduzida abaixo de 30% ou comorbidades limitantes. E lembrar que coronariopata não é sinônimo de estar de cara no risco muito alto. Entre os diabéticos até que sim, mas o que foi testado na estratégia de dupla inibição trombótica no estudo COMPASS ainda tinha que se provar mais culpado. Então tem aqueles critérios de elegibilidade que não contemplam baque uniarterial sem infarto, né? Ou pacientes muito jovens, abaixo dos 65 anos de idade, que não tenham outros agravantes na avaliação do risco. Muito obrigada pela atenção e eu espero que agora a gente possa trocar um pouquinho de experiência nesses próximos 20 minutos. Parabéns, Dani, pela excelente aula, como sempre, né? Um tema que leva a muita discussão. Vocês sabem que a doença cardiovascular é a principal causa de óbito nos diabéticos, né? Mais de 50%, em grande parte decorrente da doença coronariana. E Dani lembrou muito bem, né, que a gente tem um risco residual a despeito do tratamento atual. Muitos pacientes terão eventos recorrentes. E aí a gente precisa tentar achar o equilíbrio, quais são aqueles pacientes que vão se beneficiar, tá, das terapias outras que a gente vai discutir agora. A Dani falou bem da dupla antiagregação. E eu vou, só para a Dani resumir aqui, Dani, como é que eu avalio esse risco residual de maneira prática no consultório? Você usa o score de time, você usa o critério do COMPASS, e como é que você avalia o risco de sangramento, e quando você vai colocar na balança e falar que esse paciente merece sim receber essa dupla antiagregação? E já aproveitando, depois do trabalho Host Exam, que acabou de sair, você trocaria o AS pelo clopidogrel, apesar de não ter sido estudado neste contexto, ficaria a rivaroxabana e o clopidogrel? Excelentes considerações. Eu vou falar a minha opinião e eu quero ouvir a sua depois também. Em primeiro lugar, em consultório, né? Então, assim, se eu tenho um paciente que é um paciente diabético e portador de doença arterial coronária, para mim o risco residual desse paciente eu não ponho em escala nenhuma. Se ele é diabético com doença arterial coronária ou mesmo doença aterosclerótica extracoronária documentada, eu já assumo esse paciente como de risco cardiovascular residual elevado, né? Eu não ponho ele em nenhuma outra calculadora, né? Essa comorbidade, já ter a doença instalada e ser diabético, já leva esse doente para o patamar aí de mais de 5%, próximo aí 4, 5% ao ano de eventos potencialmente fatais, né? Do ponto de vista de risco hemorrágico, eu uso muito do que são os critérios de exclusão dos estudos, que é o que a gente tem, da onde foi validado, da onde foi, enfim, que a gente sabe que a estratégia foi documentada, né? Então, pacientes que têm histórico de sangramento sem ter tido investigação e resolução do sítio, pacientes que, isso é uma coisa interessante, porque isso não está em critério de exclusão, mas na prática eu uso muito, né? Um paciente que teve intervenção coronária prévia e que em fase de dupla antiagregação plaquetária teve queda importante de hemoglobina. Às vezes a gente investiga esse doente, vai lá, faz endoscopia, faz colonoscopia, você não encontra uma exteriorização. Esse doente é um doente que eu não considero a princípio elegível, né? E aqueles casos que são os casos classicamente já de alto risco manifesto, doente que já tem histórico de AVCH, doente que tem disfunção renal importante, doente que é portador de bronquiectasia, com hemoptise de repetição. Então eu vou mais pelos critérios clínicos e não por um score específico para avaliação do risco.
né? Se eu tenho um doente que não é um paciente sabidamente coronariopata, mas diabético, aí eu lanço mão de alguns critérios a mais para fazer pesquisa, às vezes cálcio coronário, enfim, para fazer um refinamento maior. Mas a partir do momento que eu assumir que ele já tem a doença instalada, eu não aplico o critério, eu já assumo de base ali que o risco está alto, né? Quanto à segunda questão, né, da troca do antiagregante plaquetário, essa pergunta é excelente e assim, eu vou te dizer que quando eu penso em terapia de dupla inibição trombótica, eu não me sinto confortável para extrapolar o dado de trocar o AS por um inibidor de P2Y12. Né? Eu vou no clássico que já foi testado, que é a associação rivaroxabana mais aspirina. O que a gente tem de teste de rivaroxabana e outros anti-10A e até a própria dabigatrana com clopidogrel é em outro contexto, né? Quando a gente fala não de associação de dupla inibição trombótica, mas a diminuição da tripla terapia em paciente que precisa de dose anticoagulante por fibrilação atrial e que precisa de dupla antiagregação plaquetária por stent. E aí lá, em vez de deixar o AS, eu abro mão do AS e deixo o inibidor de P2Y12 pela maior potência plaquetária, né? Então, a pergunta é fantástica. Se eu considero o paciente elegível para dupla inibição trombótica, eu não troco o AS pelo clopidogrel, mas em alguns cenários de pacientes que não são elegíveis para dupla inibição trombótica, eu considero sim a troca do AS pelo clopidogrel. Não como primeira linha, mas como uma segunda opção para o doente de maior risco. O que você faz na sua prática? O que eu faço, né? Então, só para contextualizar, né, o trabalho que acabou de sair no American College of Cardiology, né, que mostrou que nos pacientes, tá, depois que eu uso a dupla antiagregação e vou deixar como monoterapia, a monoterapia do AS comparado ao clopidogrel, o clopidogrel foi superior tanto em redução de sangramento quanto em redução de desfecho isquêmico. Foi um trabalho impressionante, né, que a gente esperaria. Na verdade, quem reduz mais desfecho isquêmico aumentaria sangramento, e ele foi para o mesmo lado. Eu concordo com você em partes, Dani, que foi estudado foi o AS, mas acho que a gente poderia considerar já em alguns contextos iniciar o clopidogrel. Deixa eu perguntar, já que você comentou, né, só bem rapidinho, você mostrou que o paciente polivascular é o paciente que tem mais evento, além do diabético, infarto recorrente. Você faz de rotina a investigação de doença arterial obstrutiva periférica no consultório? E aí eu já vou emendar outra pergunta que você falou da parte inflamatória na doença aterosclerótica. Você usaria a colchicina para essa paciente? Eu faço de rotina, sim, né, a investigação, e essa investigação, acho que é importante dizer, ela não é com exame subsidiário, né, essa investigação é a anamnese. Muitas vezes a gente não lembra de perguntar para o paciente se esse paciente tem histórico, sintomas que configuram claudicação. Às vezes o paciente fala para a gente que ele não consegue fazer subir ladeira ou subir escada. Aí a gente já vai de cara e fala, mas o que acontece? Tem dor no peito? Tem falta de ar? E às vezes ele fala, é dor na perna, e a gente não vai adiante em caracterizar melhor o que é essa dor na perna para entender se é uma claudicação vascular, para entender se é uma limitação por problema osteoarticular. Né? Então, em parte, é nosso dever fazer essa busca ativa já na anamnese e na avaliação com o exame físico, né? Ensinaram para a gente lá atrás, e na prática clínica, às vezes a gente esquece, né? Eu me exercito muito nisso, assim, quando eu vou fazer o exame clínico de um paciente, além de aferir pressão nos 2 membros superiores, pelo menos, não precisa ser toda a consulta, mas pelo menos uma vez por ano eu acabo medindo pressão nos 4 membros, para, com isso, calcular o índice tornozelo braquial. O índice tornozelo braquial abaixo de 0,9, ele define que esse paciente é um paciente que tem doença arterial obstrutiva periférica, né? E não necessariamente eu preciso
para esse paciente, sempre fazer uma propedêutica complementar, se ele não tiver uma claudicação limitante de fazer angiotomografia ou fazer ultrassom Doppler, porque o tratamento eminentemente é clínico, né, a menos que esse paciente esteja em fases mais avançadas da claudicação. E também lembrar de ausculta, palpação carótida, palpação abdominal, ausculta abdominal, né, a existência, a gente tem inúmeros registros, eu mostrei um, que é o REACH, mostra isso, a existência, né, de intersecção entre doença arterial periférica dos membros inferiores, doença arterial coronária e doença carotídea, ela é muito alta. Ela é muito alta. Então, a gente não precisa sair fazendo ultrassom do corpo todo, mas exame clínico acurado e anamnese sempre, né? Segunda parte, colchicina, né? Eu tô com uma coceirinha na mão para prescrever. A gente tem dados aí recentes de estudo muito interessantes, mas isso não está em diretriz ainda. Acho que assim, ainda está numa fase meio de sedimentação do conceito, mas eu vou te dizer que eu olho com muitos bons olhos a incorporação dessa estratégia para essa outra fronteira de risco residual, que é a fronteira inflamatória, né? E eu vou fazer a pergunta da plateia agora, doutora Lúcia Nóbrega, parabenizando a Daniela pela excelente aula. Como você vê o uso da aspirina nos pacientes com mais de 70 anos? Existem trabalhos indicando que os riscos não compensam os benefícios? Oi, Lúcia, boa noite, obrigada. Pergunta excelente. Na verdade, assim, se a gente for olhar nos trabalhos que antes a gente discutia muito a utilização de aspirina em pacientes diabéticos, mesmo sem a comprovação de doença arterial coronária ou de vasculopatia, né? E nesse cenário, a gente realmente não tem um benefício líquido bom, porque a chance de complicação hemorrágica, ela iguala, em algumas situações ela até suplanta o benefício que você tem de redução de eventos aterotrombóticos. Mas quando a gente já tem a documentação de doença arterial coronária, a gente deve sim manter a antiagregação plaquetária para esses pacientes. Mas de alguns anos para cá, eu agora estou na dúvida se os estudos são de 2018 ou se são de 2019. A gente tem aí trials grandes que desmistificaram isso, que o paciente diabético com mais de um fator de risco, e a idade era um deles considerado, mesmo sem eu documentar a doença aterosclerótica, já seria candidato a receber aspirina. Eu aprendi isso lá atrás, né? E a gente revisita isso e vê que esses pacientes, apesar de serem de alto risco, de maneira geral, se você não tem o diagnóstico estabelecido de doença aterosclerótica, você lança a mão de estratégias fortes de controle de hipertensão, de dislipidemia, mas não da antiagregação. Muito bem, só para lembrar, Lúcia, que na prevenção primária a gente não usa mais nesse contexto. Perguntas rápidas agora que a gente está no final, Dani, e quando que você introduz o inibidor de PCSK9? Inibidor de PCSK9, a gente considera introduzir para aquele paciente que não atingiu a meta que eu tenho pré-concebida de LDL colesterol, quando eu utilizei a dose máxima da estatina ou a dose máxima tolerada de estatina por aquele paciente e já com acréscimo de ezetimiba, né? Aí eu devo considerar. Eu trouxe esse caso, esse caso é um caso real, na verdade tem uma das imagens que eu pus lá da carótida, só que não era dela, que não deu tempo de eu pegar, mas aqui em especial é um caso real e eu pus para provocar mesmo. Eu falei, ela não estava na meta, por que eu não dei inibidor de PCSK9, né? Porque quanto maior a queda de LDL colesterol que eu promovo, maior é o benefício que eu tenho
tenho. E quanto mais alto o patamar do qual eu parto de LDL e colesterol, maior é esse benefício. Então, aqui, que eu tinha 58 miligramas por decilitro de LDL e colesterol, fazer cair para baixo dos 50, pode agregar benefício? Claro que pode agregar benefício, né? Mas não é um benefício tão contundente como se tivesse com LDL acima dos 80. Ao ponto, né, eu mencionei isso, eu falei muito rápido, mas de não ter nenhuma unanimidade de qual é o corte entre as diretrizes internacionais. Então, se a gente olhar, a nossa diretriz fala para manter abaixo de 50. Né? Um monte de gente discute no mundo que o chão é o limite, né? Qual é o nível, o mais baixo, melhor. Mas a nossa diretriz põe em 50. A diretriz norte-americana põe em 70 esse nível. Então, se eu tenho esse paciente está com LDL e colesterol abaixo de 70, eu não preciso pensar em absolutamente mais nada. Né? E a diretriz europeia, para esse perfil que a gente está discutindo aqui de doente de muito alto risco, põe o corte em 55. Né? Então, a nossa paciente 58, ela está muito borderline. Então, francamente, ela cai num local que você poderia considerar assim prescrever, mas pensando no custo-benefício, eu não lançaria essa como minha principal estratégia. Eu concordo, né? Um remédio caro, se não fosse caro, a gente usaria muito mais, a gente precisa ver a custo-efetividade, e acho que vale a pena mesmo, principalmente aqueles pacientes que têm infarto recorrente, com LDL assim, persistentemente acima de 100, especialmente se for acima de 140, os pacientes com HF, né? A última pergunta, bem rápida, para as considerações finais aí, tem previsão para chegar no Brasil o EPA purificado, o VASCEPA, que demonstrou redução adicional, tá, desse risco residual, especialmente nos diabéticos, que eram quase 60% do estudo? Eu não sei responder qual é a previsão de chegar. Você sabe, Fábio? O estudo é excelente, né? Assim, com o resultado surpreendente e desproporcionalmente melhor do que o impacto que teve na dislipidemia, né? Mas eu desconheço qual é a previsão de chegar. Você sabe? Eu também não sei, mas é interessante, né, a gente comentar que os pacientes, a grande parte diabéticos, com triglicerídeos pouco alterados, mas alterados, né, entre 135 e 499, que adicionaram o ômega e purificado, tiveram redução substancial. Eu acho que vai ser algo bem interessante para a gente atuar nesse risco residual. Dani, suas considerações finais, a gente agradece imensamente sua participação, foi excelente, prazer em revê-la. Suas considerações finais para a gente encerrar aí e partir para a próxima aula do evento. Prazer enorme estar aqui. Pena, culpa, mais uma conta para o Covid, pena não ser presencialmente. Prazer participar dessa discussão, te reencontrar, né? E depois eu vou pedir só para compartilhar comigo o QR Code, que vai ser um prazer se eu puder contribuir também. Eu tentei pegar aqui, mas aí no ícone que eu fui pegar aqui não deu tempo. Então depois, se puder, compartilha comigo para eu poder contribuir também. Então, uma boa noite a todos e a gente encerra essa sessão. Tá? Boa noite.